Pierre Andrade, vamos falar desse tal de tarifaço aí que está todo mundo preocupado, né? Exatamente. E não é só no Brasil, né? Não, o mundo inteiro. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral, porque esse possível tarifaço, ele não acontece somente no Brasil. Vários países passando por essa situação. Mas falando do nosso, falando do local, no dia 1º de agosto passa a valer a medida imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o chamado tarifaço, que vai taxar em 50% as importações do Brasil. Nossa equipe conversou com o secretário de Estado da Fazenda para saber como o Paraná está se preparando para garantir que os empresários paranaenses não sejam tão afetados pela medida norte-americana. Pensando na proteção das empresas que negociam diretamente com os Estados Unidos, o governo do Paraná está articulando uma série de medidas, buscando frear os impactos negativos do chamado tarifaço, medida imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump, que taxa em 50% as importações brasileiras. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigar, é dever do Estado manter a economia forte nesse momento de incertezas. Eu produzia para os Estados Unidos, vendia sem imposto, com imposto pequeno, algumas coisas que tinha, e de repente eu produzia a minha madeira, meus painéis de madeira, meus móveis de madeira, meus pisos cerâmicos, minha tilápia lá no oeste do Paraná, meu suco de laranja lá em Paranavaí, lá em Londrina, etc., e de repente eu tenho que pagar um imposto, de repente alguém chutou minha canela e eu não posso entrar lá. Bom, isso é descontinuar, fecha a fábrica, suspende produção temporariamente, dá férias coletivas, tenta achar outros mercados, nem sempre é fácil. E nesse momento é que, ao descontinuar o processo de faturar, emitir nota, né, fazer dinheiro, falta capital de giro, provavelmente, para as empresas. Então, o governo do Estado do Paraná não tem a obrigação formal de negociar. Quem negocia isso é a instância adequada do Brasil, que é o nosso Itamaraty, a nossa diplomacia, que de longe sempre foi boa de papo, boa de argumentação. Entre as medidas acordadas com representantes do setor produtivo estão a oferta de crédito, a flexibilização nos prazos de investimentos já acordados e o uso de créditos ICMS homologados no Siscred para monetizá-los ou então usar como garantia para a tomada de recursos. Não é doação, é financiamento. Só que a nossa taxa de juros interna, Selic, né, está 15% ao ano. E está difícil achar dinheiro barato para fazer giro e dinheiro caro num momento difícil da economia, piora as coisas, né, ajuda a quebrar. Então, nós estamos nos propondo primeiro, através dos nossos braços financeiros, o BRDE, que é o Banco Regional, que o Paraná é um dos 3 donos, e a nossa agência de fomento, Fomento Paraná, que o Paraná é o único dono. Então, esses 2 braços financeiros estão abertos a financiar essas empresas, capital de giro, para que numa condição mais barata. O BRDE vai baixar o custo do dinheiro através da participação do Estado. O Estado vai pôr dinheiro do rendimento que nós temos lá, do nosso dividendo, ele não vai recolher e esse dividendo vai acabar baixando essa taxa de juro para uma condição mais palatável para as empresas. Da mesma forma, nós estamos usando aqui a agência de fomento, o FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, para baratear o dinheiro através da agência de fomento. O Paraná vende, em média, 1,5 bilhão de dólares por ano em produtos aos Estados Unidos. Neste ano, até junho, foram 735 milhões de dólares. Os principais produtos são madeira e derivados. Mas nos últimos anos, um grande grupo de empresários paranaenses alcançaram o mercado norte-americano, com outros produtos como açúcar, café, plástico, alumínio, entre outros. Em coletiva, durante um evento em Curitiba, o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, falou sobre diplomacia e diálogo como uma solução para a atual situação. O que, na minha avaliação, o governo brasileiro tem que fazer? Tem que pegar o chanceler, encaminhar aos Estados Unidos para sentar com a cúpula do governo norte-americano que está fazendo essas negociações e buscar achar um meio termo que fique
bom para os Estados Unidos e bom para o Brasil, né? Uma negociação. Isso está sendo feito por todos os países. O que não dá é a gente achar que é um vitimismo, que é uma coisa contra o Brasil, é o imperialismo. Não, é uma coisa que o presidente americano está fazendo no mundo todo. Então... Outra preocupação do Estado é com o Porto de Paranaguá. Até o momento, o anúncio das novas tarifas norte-americanas aos produtos brasileiros não resultou em nenhuma alteração significativa nos embarques realizados nos portos paranaenses. De todo o volume exportado pelo porto entre 2024 e 2025, apenas 2% tiveram como destino os Estados Unidos. Qualquer carga de menos é ruim, né? O porto vive disso, o porto vive de exportar bastante, seja automóveis, seja produtos, granéis sólidos, granéis líquidos, etc. E o porto importa, especialmente fertilizantes. Ao não embarcar produtos como vinha embarcando para os Estados Unidos, provavelmente vai ter uma pequena barrigadazinha, né, no ritmo de remessas, até que se normalize a relação comercial com os americanos, ou até que se procure, se encontrem outros mercados para desviar essa carga que historicamente iria para os Estados Unidos. Este é um assunto bem complexo. E, Tony, poderíamos passar o programa inteiro aqui debatendo o que vai gerar de impacto para a sociedade brasileira, em especial a paranaense, essa medida, como diz a Tarja ali, né? Essa chantagem do governo estadunidense, a chantagem tarifária, e é a melhor maneira de se referir a esse caso, porque é uma tentativa, inclusive, de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de tentar angariar algumas regalias para os Estados Unidos. Mas vamos focar no primeiro impacto, que é o impacto para os empresários e para as empresas aqui do estado do Paraná. Num primeiro momento, alguns produtos daqui, eles tendem a não ter tanta exportação mais, como por exemplo o café ou a laranja, que são produtos bastante produzidos aqui no Paraná, e aí a tendência é de queda do preço desses produtos no estado. Isso inclusive já vem acontecendo. De acordo com o IBGE, pela primeira vez depois de 18 meses, o café ficou mais barato. Agora, quando a gente fala de médio e longo prazo, estamos falando de uma tentativa de empresários do estado procurarem outros mercados. E aí eles vão tentar levar esses produtos que antes iam de forma majoritária para os Estados Unidos para outros mercados. Um desses mercados, inclusive, a própria China para alguns produtos. A Rússia também acaba sendo como um dos destinos favoritos para os empresários paranaenses exportarem os produtos produzidos aqui. Agora, num segundo ponto, que é falando sobre o Porto de Paranaguá, os portos do estado. A tendência é que o impacto seja mínimo ou bem pequeno, porque, levando em consideração os produtos que são exportados pelo Porto de Paranaguá, pouca coisa vai para o mercado estadunidense. Então, a tendência é de não gerar um impacto, por exemplo, na arrecadação de impostos do estado do Paraná e, consequentemente, aqui do litoral do estado, através do Porto de Paranaguá e do Porto de Antonina. Agora, é claro, Tony, a gente tem que discutir esse assunto, porque, através desse debate, pode chegar ao fim esse tarifaço, ou ele nem começar, porque está previsto para o 1º de agosto. Ontem, o governo dos Estados Unidos já declarou que estuda a possibilidade de alguns produtos do Brasil não serem taxados lá. Café, por exemplo, tem a taxa zero, e a própria laranja, que também são dois produtos, né? Café e laranja bastante produzidos aqui no estado do Paraná. E quem acaba sofrendo mais, o Brasil tem um impacto, claro, sofre com esse tarifaço, mas quem acaba sofrendo mais é a população dos Estados Unidos, porque esse tarifaço ele é aplicado quando o produto chega lá. Então é quem compra, ou seja, o empresário americano que compra o produto brasileiro, ele vai pagar esses 50% a mais de imposto. Claro que no longo prazo a tendência é que esse empresário procure produtos de outros países, mas no curto prazo gera inflação, ou seja, tudo fica mais caro. Então não é bom para ninguém esse tarifaço. E daí sobrando esse produto, entre aspas, no Brasil, ele fica mais barato. Exatamente, inclusive alguns já estão caindo de preço. Carne e café, segundo o IBGE, tiveram redução no último mês. Vamos ver, que aconteça o melhor para todos, né? Para o Brasil, para a gente todo, né? Exatamente, Tony. Vamos aguardar, sexta-feira está aí.